Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodolfo, eu sou o Head de Pré-Vendas aqui da OST. Estamos aqui iniciando o nosso segundo episódio do OS Talks. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos pelo engajamento no nosso primeiro episódio. Falamos bastante de FinOps e tivemos muitas sugestões de todos esses clientes para o nosso segundo episódio. Foi muita coisa, filtramos bastante e hoje não poderia ser nada diferente. Vamos falar de um tema muito forte no mercado. Vamos falar exclusivamente de automação e a generativa. Comigo aqui tem dois grandes profissionais da OST, Carlos Eduardo, nosso Solution Architect aqui da OST, e o Sandro Mack, nosso especialista em Cloud e Red Hat. Vamos abrir um debate aqui para falar bastante sobre isso, temos bastante cases de sucesso e vamos explorar um pouquinho. Carlos, esse é um tema que está bem latente aqui para a gente no nosso dia a dia. A gente tem falado muito disso com nossos clientes. Compartilha conosco aqui o que você tem visto, o que os clientes têm pedido como demanda, principalmente para a parte de automação. Aí, o que você tem visto aí no mercado que você pode compartilhar com o pessoal? Bom, na parte de automação, a gente tem bastante questionamento sobre o básico, principalmente, né? Quando a gente fala de automação, principalmente de infraestrutura, que é o nosso nicho, né? A gente tem bastante dúvida em relação ao básico, né? Então, o que uma automação pode trazer de ganhos para a operação básica? Tá? Sim. Então, muitas vezes, o que eu gosto de falar, né? Que quando o cliente está buscando automação, geralmente a gente quer buscar sempre o cenário ideal, que é o nirvana da automação. E a gente sempre tem, né? Como um grande, como posso dizer assim, uma grande inspiração as nuvens públicas, né? Sim. Por exemplo, você vai lá no Vistalk da AWS, por exemplo, você vai lá rapidinho você tem um web server, uma aplicação funcionando, né? Quando a gente fala de on-premises, isso se torna um pouquinho mais difícil porque a gente precisa construir essa automação. Muitas vezes o cliente quer aquilo pronto, né? Como se fosse um botão mágico para ser apertado e algo acaba saindo. Mas e a gente sabe que não é bem por aí. Não, né? E assim, a gente que acompanha, né, há anos, né, desde que a AWS surgiu, a gente sabe que foi anos e anos e anos e bilhões de dólares investidos em pesquisa e desenvolvimento para chegar nesse nível de maturidade. Então, muitas vezes o cliente pede isso. A gente fala, não, a gente consegue fazer isso? Sim, só que vai demandar um longo investimento de tempo e financeiro também para chegar nesse grau de maturidade. Tudo é uma jornada e toda jornada começa pelo começo, não querendo ser óbvio. Começa pelo começo. E aí a gente também tem muita gente que esse tema ele eu acho que vai dar bastante engajamento porque começa errando no conceito, né? Tem muita gente que confunde objetivos de inteligência artificial com automação. Esse é o primeiro ponto que a gente pega bastante aqui. Já vi muito cliente criando essa confusão ali, a gente precisou realmente... Quando o cliente se confunde e ele está pedindo coisa, está querendo fazer um caso de uso de inteligência artificial quando ele não precisa, ou quando ele quer utilizar automação para alguma coisa que ele precisaria usar de alguma iniciativa de inteligência artificial. Então a gente primeiro precisa sempre trabalhar no conceito com esse pessoal, e aí é onde começam os primeiros desafios, né? A gente conversar e entender, porque às vezes se você se errar o conceito, acaba acontecendo o erro de trazer o caso de uso errado. E aí, partindo do princípio de trazer o caso de uso errado, aí dali para frente vem todos os problemas juntos. E aí, em vez de você ter uma solução, você tem um elefante branco. Exatamente. Então, e o gap maior é justamente nisso, né? No caso de uso. E pelo menos nos projetos onde eu estive envolvido aqui no OST, o nosso grande desafio para conseguir startar o pontapé inicial foi nesse direcionamento do cliente. Muitas vezes ele tem alguma ideia, ele tem alguma uma noção de como começar, mas aí falta um pouco talvez a experiência, um pouco até mesmo do tempo dele, né? Porque
porque ele também está envolvido nos problemas do dia a dia, para poder se aprofundar nisso, né? Para poder de fato consolidar ali um caso de uso para poder aplicar. Exatamente. E muitas vezes eu tenho a impressão, se eu estiver falando bobagem, vocês discordar, fiquem à vontade. Eu tenho a impressão que muitas vezes os nossos clientes, ele tem, sabe o que ele é? Tentar no financeiro, né? Que é o medo de perder a oportunidade. Uhum. Aqui muitas vezes parece que o gestor ele tem que gerar uma inovação que não tem aderência ao um caso de uso ou ao negócio. E está sendo a bola da vez, mas a gente já viu outros hypes no passado. A gente é velho o suficiente para saber que já estamos na pista há um bom tempo aí. Esse problema não é novo. Vocês devem lembrar a época do Data Lake. Hoje o Data Lake se provou uma tecnologia fantástica. Mas foi uma época que todo mundo tinha que ter Data Lake. E a gente sabe hoje que Data Lake não é para todo mundo. Exato. E, assim, o problema era justamente nessa situação, né? Casar o caso de uso com a real necessidade do cliente para poder justificar um investimento, um projeto internamente, né? Então, Data Lake foi um hype, como você colocou, e a automação com IA generativa, eu acho que ainda tem muito disso também. Né, os clientes, às vezes eles têm uma situação mais simples no dia a dia, que no contexto ali eles enxergam que a automação talvez simplificaria, mas é algo que não justifica talvez um desenvolvimento profundo de automação. Então, assim, talvez você poder linkar melhor a real necessidade para dentro do contexto. Sim. Mas aí entra a questão que eu comecei a falar. Muitas vezes a gente quer o cliente, né, ou a gente mesmo quer a situação ideal. Mas muitas vezes o bom é o suficiente. Então, um exemplo bem prático. A gente tem um cliente que ele usa isso, que é assim, tem um time de desenvolvimento e ele quer que o gestor do time de desenvolvimento consiga resetar a senha de um usuário ou uma conta de serviço do ambiente de desenvolvimento. Em vez dele ter acesso ao data server para poder fazer esse reset, a gente criou uma automação para ele, que ele tem acesso, a gente controla essa permissão, ele seleciona qual que é o usuário, então tem um pequeno filtro ali de quais usuários ele pode resetar a senha, e ele mesmo entra no portal e reseta a senha. Dependendo da quantidade de vezes que isso se repete ao longo do dia, da semana, é um ganho de tempo gigantesco ali para o cliente. E tem a questão de você ter o guarda-reio de segurança. Então, eu não dou permissão para ele acessar o reset senha de todos os usuários do ambiente de desenvolvimento. Então, eu dou a permissão, mas eu controlo esse acesso. O acesso. Então, assim, é algo simples, ao nosso ver, né? Que a gente que trabalhou, a gente sabe que o botão direito, reset de senha e manda trocar. Exatamente. Mas a gente acaba dando essa possibilidade para o usuário final ter essa automação. Que pra gente é bem simples, mas resolve um probleminha do dia a dia, né? Exatamente. Problemas pequenos, que eu gosto muito daquela frase, né? Que o sucesso é a soma de pequenos esforços feitos repetidamente, né? Então eu acho que grandes problemas também surgem assim. Então você tem uma quantidade muito grande de pequenas tarefas que ao final de um determinado tempo, de um delta time que você queira fazer uma contagem, você vai ver que aquele é um grande problema, que poderia ser solucionado facilmente com ações simples. Pequenas ações, que no fim elas vão fazer bastante diferença. E aí, assim, indo de encontro ainda com essa questão de definição de casos de uso, né, eu acho que o nosso time aqui tem uma experiência bem forte nisso. Sânio, você poderia passar um pouquinho nós tivemos recente aí, né, um estudo profundo junto com o cliente, um cliente aí do setor do Centro-Oeste, onde a gente precisou ajudá-lo justamente nessa definição de casos de uso para trazer valor para o projeto. E aí a nossa equipe aqui se aprofundou lá, entendeu o dia a dia do cliente, entendeu o negócio dele. Você consegue compartilhar um pouquinho como foi feito isso, como que a gente desenrola nesse tipo de projeto? Legal. Claro, o Carlos também participou. Foi um trabalho fantástico. Assim, eu acho que é um dos trabalhos que eu particularmente mais gosto de fazer,
porque é muito fácil de você levar valor, né? É muito fácil de você provar valor, né? A gente sabe que tem muito caso que prova de conceito vira prova de confusão, né? Só que nesse caso foi bem legal uma prova de conceito mesmo, né? Porque foi exatamente essa que nós conversamos agora há pouco, né? A gente pegou pequenas tarefas para começar. Tem um livro que eu gosto bastante que acho que é Sonhe Alto e Comece Pequeno, coisa assim. Eu ia falar, sonhe alto, pense pequeno, nada a ver também. Sonhe alto, comece pequeno. Então a gente. E aí a gente ajudou o cliente, porque ele estava tão ali absorto na questão dos grandes problemas, dos big issues dele lá, os grandes problemas que ele tinha. E as coisas menores, elas eram. Eu posso arriscar aqui que eu acho que o maior problema que eles tinham eram problemas que eles sabiam resolver, né? E que era uma coisa muito pequena, mas aquilo no final de um tempo acabava se tornando um problema gigantesco. Então, pra gente foi muito fácil, né? A primeira coisa que a gente foi analisar ali para ele foi, olha, vamos olhar pro ITSM dele, pro software de ITSM dele. Vamos ver aqui o seguinte, quais são os chamados que mais se repetem, né? Por isso foi muito simples, né? E aí, dentro desses chamados que mais se repetem, a gente comparou com as soluções que eles já tinham documentado, né? E aí, o que acontece? A gente conseguiu pegar e fazer um cruzamento de dados e foi bacana porque muita coisa que eles já tinham soluções prontas, e às vezes até com scripts feitos, né, de automação, mas aí o que acontece é que ele gerava silos, né? Alguém fazia com um script, outro fazia com outra versão do script, alguém fazia manual, não tinha padronizado. O que a gente conseguiu pegar? Poxa, a gente resolveu um problema que o analista demorava 20 minutos ali para resolver, mas você pensa numa jornada do chamado completa, né? Desde o cliente, que a gente fala cliente, na verdade é o cliente interno, né? É a área de contabilidade, RH, são clientes da área de TI. Até ele perceber o problema, abre o chamado, aguarda, e esse chamado ele entra numa fila ali, né? Então ele concorre com chamados que são mais complexos, menos complexos, em certos estágios ele concorre. Então o que a gente conseguiu fazer? Fazer ali usando um 80-20, cruzando alguns dados, a gente conseguiu algumas automações simples. Então a gente começou pequeno, algumas automações simples, e aí a gente conseguiu facilmente contabilizar quanto tempo a gente economizou por cada chamada. Muito simples, a conta muito simples, conta de padaria. Essa para resolver esse problema, 15 minutos, e aí a gente fez em Ansible, né? Com uma automação, um playbook de Ansible executado automaticamente, aí então assim que o chamado era aberto, esse problema era resolvido. E a gente pega 15 minutos de um analista multiplicado pelo número de chamados, né? E aí multiplicado pelo valor de hora que eles têm de cada analista, facilmente ele justificou o projeto. Melhor que justificar o projeto é você falar com o seu chefe que você está economizando dinheiro. E assim, esse foi um trabalho realmente que eu vi um diferencial gigantesco pelo nível de profundidade que a gente conseguiu ir junto com o cliente, porque a gente não ficou naquela esfera somente ali de o que você precisa, o que você faz sentido você automatizar. A gente chegou lá no dia a dia do cliente, né? A gente foi lá, sentou com eles, entendemos ali a dinâmica de trabalho, sessões de entrevistas com vários departamentos ali, justamente para a gente tentar desenhar uma esteira adequada ali para automação. E quando a gente conseguiu pegar todos esses insights, desenvolver essa esteira no geral, o valor do projeto foi totalmente justificado com o ROI que ele iria trazer de retorno para o cliente, porque a gente já está liberando a equipe dele para se preocupar com o negócio, né? E a gente já está ajudando ele, né, com a automação e também até mesmo depois administrando, operando ali o Ansible no caso, para os problemas do dia a dia, para as melhorias do dia a dia, né? Então acho que foi algo realmente um diferencial aí que a gente conseguiu. Exatamente. Sabe uma coisa de automação e principalmente o trabalho que a gente faz aqui, que pouca gente olha para esse benefício que traz a automação, que vou pegar um caso bem bacana aqui, que é o quê? É o nivelamento do conhecimento. Como assim? Você imagina que aqui a gente sabe que dentro da USP aqui a gente tem profissionais muito experientes, né? E vamos pegar
o caso de clientes também, tem alguns profissionais que são mais experientes, possuem mais skills e profissionais que possuem menos. O famoso, não gosto muito, mas é júnior, pleno e sênior, né? E como que nivela o conhecimento? Você vai colocar o sênior numa sala e vai dar uma aula para o pleno e para o júnior. Não é assim. Na verdade, assim, tarefas que você pega o Carlos, aqui é um exemplo de um profissional que é muito experiente, né, e tem vários skills. Vocês podem fazer um OS Talks aqui só dos skills dele. É assim, ele imagina que ele vai pegar um problema e vai resolver em 5 minutos. E você tem um júnior que vai resolver o mesmo problema em meia hora perguntando para ele ainda, né? Então, através de você automatizar essa tarefa, de você gerar um script, você está aproveitando o skill dele para que toda a gama de analistas júniores que a empresa tem, né, que a companhia tem, resolvam o mesmo problema num tempo ainda menor do que ele resolvia. E seguindo um padrão. E seguindo um padrão. Principalmente seguindo um padrão. Eu achei que você que ia falar seguindo um padrão, porque eu falo antes. Desculpa, cara. Foi mais rápido que você. O metódico aqui é um caminho. Vai seguindo um padrão. E é isso. E junto a isso, né? Aqui também uma estratégia que eu gosto bastante, apesar que estou voltando um pouquinho no tópico. É a questão de você construir automação planejando quick wins. Que é para você já ter entregáveis menores, só que esses entregáveis menores construídos de uma forma que a gente possa encadear um fluxo fluxo complexo. E aí entra essa questão do júnior. Uma coisa assim, que a gente fala, que muitas vezes a gente, vamos fazer assim, não dá devida atenção, mas quando a gente observa, a gente fica meio, nessa altura do campeonato, 2025 isso não podia ocorrer mais. E assim, a gente trouxemos aqui, né, alguns casos de uso, alguns projetos aí que a gente conseguiu levar valor para o cliente com automação, mas tem um tema também que a gente vem ouvindo muito dos clientes, que é a parte de IA, principalmente IA generativa. O que a gente tem ajudado os clientes, orientando eles, como que a gente consegue levar valor para eles nessa situação, principalmente clientes que estão ali buscando talvez automação, talvez dá para fazer um combinado IA generativa com automação, o que a gente consegue direcionar os clientes nesse sentido? Bom, acho que primeiro de tudo, né, acho que o Sandro, acho que ele tem a mesma visão que a minha. Toda vez que surge uma tecnologia nova, sempre tem muitas dúvidas, né? Se dá para aplicar para um negócio ou não. Então, quando o cliente traz, o que eu consigo fazer de IA aqui na minha cara, essa é a pior pergunta, eu odeio essa pergunta. Porque na verdade vimos muito. A gente parece que a gente tem que. Vai ter que cortar essa parte. Já pensou assim, um cliente não vai nunca mais fazer essa pergunta pra mim. Não, pode perguntar. Não, faz. Pode fazer. A gente está aqui para ajudar. Eu sou ignorante, desculpa aí. A gente está aqui para ajudar. Foi moleque. Mas porque assim, muitas vezes, vamos ser bem transparentes. Muitas vezes o cliente, alguém pediu para ele e falou assim, e aí, o que a gente tem de IA? Aí o cliente fala assim, mas o que eu consigo encaixar no meu case? Muitas vezes não vai encaixar no seu case. Não tem que ter essa maturidade de identificar, para o que a gente faz, ainda não tem uma aplicação real. Mas e a generativa? Ok, você pode utilizar, a gente tem ferramentas, tem o ChatGPT, tem o Copilot, tem outros aí. Você consegue usar no seu dia a dia? Eu uso no meu dia a dia. Então, para corrigir uma escrita, para fazer uma pesquisa de algo que eu não tenho certeza de como eu procuraria no Google, por exemplo. Então, você consegue fazer uma pesquisa mais ampla. Tá? Uhum. Agora, na parte de infraestrutura, principalmente na automação, a gente tem muita coisa boa que a gente consegue fazer com IA. Primeiro, essa questão de te ajudar no desenvolvimento. Então, assim, a gente sabe que cada plataforma tem a sua especificidade em relação à linguagem. Então, o Automation ele pode operar com JavaScript, com JS, com Python, com Power CLI. Então, muitas vezes você precisa codificar um pequeno trecho de código de JavaScript, mas não é tão usual, né, hoje como Python. Então,
Como que eu faria isso? Você pode usar a IA para te ajudar. Eu preciso fazer um código assim assado em JavaScript para usar no Orchestrator, né, que é o componente, o motor que faz isso no Automation. Então a gente pode usar a IA para isso. Agora, quando o cliente traz um caso, por exemplo, deixa eu pensar bem para não falar o nome. Eu tenho uma série de documentos, que esses documentos são restritos, mas eu gostaria de usar a IA para poder consultar esses documentos. O que a gente pode fazer? Opa, peraí. Então a gente consegue, né, montar uma infraestrutura local, isolada, porque a gente não quer que esses documentos vazem para a internet. Agora você tocou num ponto, e aí eu preciso me justificar. Por que eu falei que eu odeio a pergunta? Porque muitas vezes o cliente, ele não gostaria, ele tem uma leve desconfiança que nós íamos responder isso, mas ele não gostaria de ouvir essa resposta. Que é exatamente a estrutura de dados para você poder utilizar a IA. Aí, escondido, aí tem um monte de coisa. Sim. Né? E aí começa com regulamentação. Tem cliente que está embaixo de algumas regulamentações, tem cliente que por lei ou que, sei lá, ele tem uma certificação que ele precisa continuar, né, em compliance com essa certificação. E aí é onde começa o desafio, né? Eu ia falar começa os problemas, mas na verdade é um desafio que você tem que vencer. E muitas vezes tem que dar um passo para trás, um ou dois, porque você precisa montar qual é a estrutura de dados que essa IA vai consumir. Você não pode, não dá para você fazer ela consumir qualquer infraestrutura de dados, né? Ou qualquer dado. E lembrando que a gente está falando de treinamento. Isso, A gente está falando de refinamento. Refinamento ou RAG. Treinamento é outro universo. Exatamente. Outro universo. Então, é a infraestrutura que tem por trás que ele tem que estar preparado para isso. Com certeza. Né? E aí, enfim, e essa infraestrutura, se ela não existe na maior parte das oportunidades, na maior parte das vezes que a gente conversa com as pessoas sobre isso, essa infraestrutura não existe. E aí, você precisa colocar ela no projeto também. E aí, você usou uma palavrinha lá no começo, ROI, né? E aí, vai ficando mais difícil. É difícil calcular esse ROI. Porque se você não tem um caso de uso específico, você não consegue justificar com ROI. E tudo é dinheiro, tá? Ninguém aqui tá tudo é dinheiro, falando que não, mas coisa diferente. Mas aí, Sandro, eu acho que esse talvez seja o nosso diferencial. É justamente ajudar o cliente. Então, senhor cliente, por favor, se você tiver as dúvidas, pode perguntar sim, viu? Só que falo brincando aqui. Brincadeira, pessoal. Então, mas eu vejo que a nossa equipe aqui está preparada justamente para ajudá-los nisso. Exatamente. Quando eles têm qualquer tipo de dificuldade no entendimento até de como aplicar, e a gente sabe, as demandas... Entendimento de como não aplicar. Como não aplicar, verdade. Como não aplicar. E a demanda muitas vezes vem de cima, sem entender ali por quê, mas às vezes eu preciso aplicar a IA porque precisa dar uma resposta para investidor, precisa dar uma resposta para algum executivo, alguma coisa. Mostrar inovação. E a nossa equipe aqui está aqui justamente para ajudar o cliente nesse lado consultivo, nesse entendimento, em mapear as possíveis necessidades ou até mesmo a não necessidade. Sim. Entendeu? Talvez não é o momento. Mas talvez não. Aqui você falou a questão da maturidade. A gente tem que lembrar o seguinte: a gente está falando de uma tecnologia que ela não é recente. Então, é nova, é um bebê ainda. O que eu digo assim, que ela não é tão recente, porque a gente tem a Generative AI, que foi segundo nos últimos 2 anos, mas a gente tem produtos com Machine Learning há muito tempo. Isso aí já... É que a gente não liga... Tiozinho já. Não liga uma coisa a outra. Não estou falando que é a mesma coisa, mas é uma evolução. Começou com Machine Learning e agora a gente tem poder computacional suficiente para rodar esse tipo de tecnologia. Só que mesmo assim, é uma tecnologia que está nascendo agora. A gente está descobrindo como funciona. E não tem nada de errado na experimentação. Ao contrário, a gente vai só descobrir o que funciona ou não funciona experimentando. A questão é que tem que tomar um pouco de cuidado, porque a gente vai estar experimentando com o dinheiro do investidor. Exatamente. E não é uma brincadeira barata. Não é uma brincadeira barata. Eu acho que assim, se for para utilizar a IA por IA, tem bastante iniciativa de IA que já está pronta, né? Nós demos aqui vários exemplos, aqui ficou
dentro da nossa conversa, né? Mas, por exemplo, poxa, se eu for utilizar, eu não gosto de falar nomes aqui, mas sei lá, vou utilizar aqui o GP. Pra não falar nome aqui. Certo? Eu já estou utilizando no meu dia a dia, né? Ele tá chamando o chat GPT de mentiroso. É isso Não, mesmo. mas quem mentia era o Pinóquio, né? É verdade. É isso aí. Que faz tempo, a minha infância faz muito tempo. Verdade. Trabalhei em mina de carvão. Né? Quis fazer um viacejo. Então, e aí é aí onde mora o nosso trabalho, né? Aí, resumindo aqui, o nosso trabalho é muitas vezes, quando a gente tem que entrar junto no sonho do cliente, a gente pega o sonho do cliente que já está sonhando lá em cima e a gente joga lá para cima. Porque quando a gente identifica que o cliente pode, e não é pode no sentido de porque ninguém queima dinheiro, é pode no sentido de que ele já tem uma maturidade, tanto tecnológica quanto de time, para isso. Lembra daquele cliente que apostou no Data Lake e deu certo? Cara, esse case é um case perfeito para Generative AI. Exatamente. Perfeito. Não, perfeito, gente. Bom, então, senhor cliente, acho que a gente passou bastante aqui do tempo, a produção aqui já está brigando comigo para fechar o tema, mas quero primeiramente aqui agradecer a todos pelo tempo, Sandro, Carlos. Infelizmente não dá pra gente falar aqui que esse é um tema que a gente ficaria facilmente aqui a tarde toda debatendo. Talvez aí, se o pessoal quiser mais, aí a parte 2 a gente volta aí pro tema. Ou se for outro tema também, né? Ficam aí também, a gente, por favor, sugiram aí próximos temas pra gente, tá? A gente tá aqui ouvindo e o objetivo é falar aquilo que o mercado tá querendo ouvir, né? Obrigado a todos. Conto com vocês para engajamento aqui do nosso vídeo, curtam as nossas redes sociais e aguardo vocês no OST Talks parte 3. Obrigado, até mais.